Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Saúde e paz a todos, de modo especial aos enfermos, aos mais velhos, aos pobres, aos que estão sofrendo mais, para que reacendam nos seus corações a chama da esperança. Saúde e paz a todos aqueles que se congregam nesta hora, por graça de Deus. Congregados de modo muito especial pelas ondas da Rádio América, da TV Horizonte, emissoras da nossa rede catedral, que chegam até o seu coração, graças a tantos irmãos que dizem: faço parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lanço um olhar sobre esta casa de clemência e bondade, o Santuário Basílica da Mãe da Piedade, a menor basílica do mundo. E encontro com os servidores desta celebração litúrgica, os padres que aqui servem neste santuário, Padre Wellington, reitor, Padre Carlos Antônio e Padre Wagner Calegário, pró-reitores, e o Padre Nédio Lacerda, vigário-geral da Arquidiocese de Belo Horizonte. Lanço um olhar e encontro a estes. O olhar que me faz alcançar o que é evidente diante dos meus olhos. Mas lanço o olhar da fé e da afeição. E vejo, na mesma alegria de cada ano na missa da unidade, o rosto de cada irmão bispo, de cada sacerdote, seu rosto, amado sacerdote, amado irmão bispo. Os rostos do amado povo de Deus, que se congrega com amor. E assim vejo e nutro o meu coração, encharcado de lágrimas, por esse desafio enorme que estamos enfrentando como sociedade mundial e brasileira. Sacrifício que pesa sobre os ombros de todos, especialmente dos mais pobres e dos sofredores. Lanço um olhar nessa casa de clemência, que escolhemos para esta celebração em que queremos, à luz da palavra de Deus, reavivar as raízes da nossa unidade. E daqui lanço pela fé e pela afeição o olhar, meu irmão, minha irmã, sobre a sua casa. Na singularidade deste tempo, com seus enormes desafios, a nossa unidade se renovará por esta celebração, aqui desta pequenina casa de clemência e bondade, a casa da mãe, que é a casa de todos nós, em sintonia, num coração só, com a sua casa. Especialmente com as casas dos mais pobres e dos enfermos, com os hospitais, com todos aqueles que estão debruçados sobre a vida, procurando defendê-la e promovê-la em todas as suas etapas, desde a etapa primeira na fecundação até a última no declínio com a morte natural. E juntos, como filhos e filhas de Deus, lançamos o nosso olhar sobre a humanidade ferida. Uma humanidade ferida e com feridas expostas. A pandemia do coronavírus colocou às claras ainda mais as muitas feridas da nossa humanidade. Humanidade de muitas feridas por muitas outras pandemias. E ao lançarmos o olhar sobre esta humanidade sofredora,
na qual estamos inseridos, somos chamados a reavivar a nossa esperança. Temos um caminho que não é o caminho da lógica do lucro, não é o caminho da idolatria do dinheiro, não é o caminho das articulações artimanhosas da política, não é o caminho simplesmente de quem procura o seu. É por isso que hoje se torna importante para todos nós, e este é o nosso desafio e o nosso convite, reavivar a nossa unidade. A nossa unidade, amados e amadas de Deus, é mais do que apenas um consenso. Consensos precisam existir para que se chegue com mais rapidez às soluções, aos modos novos, como comprometimento e comprovação de que lições estão sendo aprendidas nas urgências do cuidado e da defesa da vida de todos. A nossa unidade é mais até mesmo do que a importância essencial de todo diálogo para criar entendimentos, clarear rumos novos. A nossa unidade é mais do que tão simplesmente um congregar-se porque temos afinidades, ou porque somos devedores de favores a este ou aquele. A nossa unidade é a raiz da nossa vida, cujo alicerce fundamental é este, Cristo, aquele em quem devemos fixar o nosso olhar. Como a cada ano nesta liturgia proclamamos do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, estamos juntos, congregados pela força do mistério, na fé e na confiança em Deus, chamados, como naquela sinagoga de Nazaré, todos os que o ouviram, nele fixaram o seu olhar. Não é um olhar fixado simplesmente por uma curiosidade, mas exatamente para reconhecermos que é Ele o centro de nossa vida, Cristo, Salvador do mundo, o único centro, para quem devemos voltar o nosso olhar. E se o fizermos, dentro de nós se processará uma grande mudança, porque compreenderemos a partir do encontro do olhar nosso com o olhar dele, qual é o verdadeiro caminho da vida. Brotará dentro de nós a necessária e indispensável palavra de profecia. E, sobretudo, teremos coragem, não para mostrar, não simplesmente para se fazer visto, mas teremos a coragem de ser o que agora é urgente, urgentíssimo, solidários uns com os outros, particularmente com os moradores de rua, com os vulneráveis, com muitos pobres, com muitos empobrecidos deste tempo em razão desta pandemia. Amado e amada de Deus, nós temos raízes. As nossas raízes se fundam nele, Cristo Jesus. Não é simplesmente isto uma explicação, menos ainda apenas uma constatação racional. É o desafio enorme para todos nós de vivermos a experiência, de nos tocarmos pela presença amorosa dele. A humanidade ferida, a nossa condição humana fragilizada, com feridas expostas, mostrando-nos qual é a verdade. Ao fixarmos o olhar nele, precisamos bater no nosso peito e reconhecer nossas fragilidades. Deixarmos iluminar por esta presença amorosa para compreendermos que é preciso uma nova lógica. E só é possível essa nova lógica
se nós, na unidade, nele, nos enraizarmos. E esta unidade, para nós, tocando a nossa existência, meu irmão, minha irmã, o nosso dia a dia, nosso jeito de ser, de falar, de compreender, de tratar uns aos outros, de nos colocarmos desafiados, todos nós que somos de grandes mudanças em nós e no meio de nós, tem um percurso. Este percurso é nobre, não é qualquer coisa, não é uma simples devoção, não é o simples cumprimento de um rito, é muito mais. É um caminho que Ele, Cristo, nos traz como Messias e Salvador. Por isso Ele, naquela ocasião bonita, que nos toca profundamente o coração na sinagoga de Nazaré, toma a famosa e conhecida passagem do profeta Isaías e a proclama. Uma proclamação profunda do capítulo 61. Daquele Isaías que indicou para o povo o rumo de uma esperança nova, que refaz corações, o Messias Salvador enviado por Deus, o Deus amoroso de seu povo. O Senhor retoma esta passagem para exatamente dizer que é Ele a fonte única e inesgotável, e que ela precisa, portanto, ser a referência fundamental da vida de cada um de nós. Uma aprendizagem, saibamos, não se esgota nos ritos, não se esgota nas devoções, não se esgota em qualquer coisa, mas se comprova como selo de autenticidade na conduta solidária, humana, comprometida, corajosa, profética de cada um de nós como seus discípulos e discípulas. Quando o Senhor, portanto, retoma esta passagem do profeta na sinagoga de Nazaré, o Senhor está traçando para nós um caminho. Um caminho que nos mostra não tratar-se simplesmente de lógicas, mas de lógicas ungidas pela força do amor, e que não basta tão simplesmente a claridade da razão indispensável num tempo em que nós não podemos mais continuar com irracionalidades de lógicas que fazem da nossa sociedade uma sociedade injusta, desigual, indiferente, criando ricos cada vez mais ricos e miseráveis cada vez mais miseráveis. Gente que não se debruça sobre a dor do outro, gente que não tem sabedoria para dizer uma palavra que devolva a esperança ao coração de quem precisa. Quando o Senhor diz, o Espírito do Senhor me ungiu e me consagrou e me enviou, é para dizer, meu irmão, minha irmã, que a nossa condição de discípulos não é uma simples militância, é muito mais, é um compromisso com a vida. É um banhar-se na força do Espírito Santo de Deus, escancarando a Ele as portas do nosso coração, para que entre um ar novo, para que brilhe uma luz nova do amor, e nós possamos encontrar os rumos novos e os novos caminhos. E isto se faz na corajosa atitude de nos debruçarmos sobre os pobres, o outro pobre que precisa de mim e de você, chamando-nos, portanto, a anunciar a eles a boa nova, a reacender luzes de esperança em cada coração, em cada casa, nas nossas ruas, nos nossos empreendimentos, nas nossas escolas, em todo lugar, para que em vez de cinza, nós possamos ser ungidos com o óleo da alegria e anunciarmos para o mundo o tempo novo. Esta é a nossa tarefa.
E só daremos conta, amados e amadas de Deus, na medida em que nós nos enraizarmos nesta unidade. Porque humanamente não daremos conta. Temos as nossas simpatias, que muitas vezes nos estreitam na grandeza do nosso coração largo que deve ser. Porque muitas vezes enxergamos a partir, como é o limite humano de todos nós, de um lugar. Precisamos desta unidade, por isso a estamos celebrando neste dia iluminados, por este compromisso e por este programa de vida. Um programa de vida que não é meu, não é traçado por ninguém de nós, mas é o programa do enviado do Pai, Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Meu irmão, minha irmã, mais do que nunca, lançando o olhar sobre a humanidade ferida, com feridas expostas, que nos envergonham, mas que agora precisam nos convocar para um novo tempo, nesta humanidade, que é a nossa, reconhecendo que Ele é o Senhor que se dá para nos resgatar e nos dar uma vida nova. Reassumamos hoje o compromisso desta unidade. Enraizar-se nele, Cristo Senhor. Colocar à prova aquilo que nós escolhemos como jeito de a gente viver. Confrontar com aquilo que muitas vezes é o modo nosso de pensar. É hora de recomeçar. Num tempo que agora está nos dizendo tem que ser novo. E quem não passar para a página do novo deste tempo, vai mofar. E vai ser vítima e vai vitimizar a muitos outros, porque agora é a hora da nova lição de um novo tempo, cujo passo mais importante é a solidariedade. Uma solidariedade traduzida nos gestos, uma solidariedade traduzida na palavra, uma solidariedade traduzida no modo de a gente se organizar dentro da igreja, na sociedade, na família. Um novo tempo. Que o nosso coração seja o lugar para reconhecer a Ele, Cristo, Senhor de nossa vida. E nós possamos superar esta pandemia do coronavírus. E também as muitas outras, como extermínio de indígenas, extermínio de moradores de rua, o feminicídio vergonhoso, a exclusão social, as manipulações políticas, causando muitas pandemias, para que brilhe a luz da esperança na presença amorosa de Cristo. Reacenda no seu coração esta esperança. Assente-se nele, Cristo, Senhor de nossa vida. Termino dizendo, de modo especial, pela significação desta celebração da unidade ao redor de nosso povo, como aqui estamos, termino dizendo a cada irmão sacerdote uma palavra de carinho, de agradecimento, dessa coragem de ofertar-nos, apesar de nossos limites e de nossas fragilidades. Faremos a nossa renovação do compromisso mútuo sacerdotal entre nós para o serviço do povo de Deus em 1º de agosto, no início do mês vocacional, esperançosos de já ter superado com a colaboração de todos e com o trabalho de muitos esta pandemia do coronavírus, naquela festa bonita e importante para o meu coração e para o coração da amada Arquidiocese de Belo Horizonte, a festa das famílias, sonhando de fazê-la na Catedral Cristo Rei, e assim renovar esse compromisso. Agora, amado sacerdote, com muita reverência, com carinho, que sabe que o meu coração tem pela sua vida e pelo seu ministério, tenha diante dos olhos aquele momento bonito e importante em que se entrelaçaram
suas mãos sacerdotais e as mãos do bispo na ordenação. Um compromisso mútuo de ajuda para que nós possamos, com o nosso sacerdócio, vivido com sinceridade, com humildade, na pobreza, no diálogo, na corajosa ida ao encontro de cada pessoa, reavivando a fé e proclamando a palavra santa de Deus em cada comunidade, ecoando em cada família e em cada coração, para que o reino de sacerdotes que somos nós seja forte, seja vigoroso, seja frutuoso, e nós possamos ajudar, como é tarefa nossa como cristãos e cristãs, o tempo novo que a humanidade ferida e desferidas expostas precisa agora abrir. Que o seu sacerdócio seja fecundo, na gratidão e no compromisso de estarmos juntos, de mãos dadas, a serviço do amado povo de Deus. Em nossos corações, irmãos e irmãs, brilhem luz, amor e solidariedade, para que nós possamos agora reacender esperanças em gestos e em novo modo de a gente se organizar, e sobretudo no jeito novo que a nossa igreja está desafiada a ser no coração da humanidade. Em nossos corações, o amor de Deus fecunde o caminho novo e a resposta nova que somos chamados a dar. Amém.